Recentemente saiu uma matéria de uma menina que teve relações sexuais com um morador de rua. O marido, que pegou em flagrante, espancou o cara por achar que se tratava de um estupro. E aí houve um bafafá na internet, em que as pessoas estavam dizendo que era realmente uma traição, enquanto o marido estava indo em defesa dessa esposa, dizendo que ela tinha tido um surto psicótico, como se fosse uma negação dele por ter sido traído. No dia seguinte, um amigo meu me perguntou sobre esse caso. Eu só tinha escutado realmente um trechinho, né, que ela tinha falado, mas que ali já existe uma série de sinais de que ela estava psicótica. Claro que eu não posso fechar um diagnóstico desse, mas lendo o caso depois, as chances ainda aumentaram dessa menina estar adoecida. Então vamos à primeira explicação. Todos nós nascemos com um dispositivo cerebral que nos divide do mundo, né? Ele delimita o que somos nós, de quem é e do que é o mundo. Tudo que você pensa está contido dentro da sua mente. Você pode achar que alguém, por exemplo, sacou o que você sentiu, mas ainda assim você não tem a experiência de alguém invadir você. Esse dispositivo ele vai sendo desenvolvido ao longo da nossa vida. Acontece que em alguns estados psicóticos isso rompe. Um exemplo que eu vou te dar assim, super extremo, tá? Uma paciente que eu tive, que toda vez que ela sentia calor, fazia-se sol, né? Não era o contrário. Ela não achava que fazia sol e por isso ela sentia calor. Ela e o mundo eram meio que a mesma coisa, só a título de curiosidade técnica, o nome disso é delírio solipsístico. Um outro exemplo, um paciente pode sentir que ele está andando na rua e cai um pensamento dentro da cabeça dele, tipo, entrou na cabeça dele. A gente não consegue nem descrever que tipo de experiência é essa. Agora, quando a menina diz que a sogra implantou uma dúvida no coração dela, percebe uma coisa, ela não ficou em dúvida se o morador de rua era ou não Deus. Ela teve a experiência de ter visto Deus nele. Isso fala, na verdade, de uma invasão da integridade do eu. Em que sentido? Na mente dela, a sogra foi capaz de gerar uma confusão nela, não uma dúvida. Até porque ela teve certeza que ela viu Deus nesse morador de rua. É claro que todos nós podemos nos sentir em dúvidas depois de conversar com alguém querido ou com qualquer outra pessoa que exponha para você uma opinião e você pense, será que isso? Será que aquilo? Acontece que essa expressão, ela implantou uma dúvida no meu coração, é uma metáfora, né? A gente claramente está usando uma metáfora. No caso da psicose, não. Nesses casos, a pessoa tem a real experiência de que alguém foi capaz de invadir a integridade desse eu. Você consegue imaginar o terror que deve ser isso? Você sentir que você não é mais só você, que outras pessoas têm um poder de influência dentro dos seus sentidos, não só do que você pensa. O segundo ponto que fala a favor de um transtorno mental. Se você observar bem, durante o áudio dela, ela não faz variações de tom muito intenso, a gente chama de uma voz monotonal. A nossa forma de falar está diretamente ligado com a nossa forma de sentir, ou seja, o estado emocional, o estado afetivo está relacionado à forma como a gente se expressa, certo? O que ela está falando, o conteúdo do que ela fala sobre ter visto Deus em cima de um morador de rua e ter tido relações sexuais com ele, em que ela fala sem expressão de vergonha, culpa e nem mesmo de uma experiência milagrosa de ver Deus, do tipo, nossa, eu vi Deus. Ela não tem esse tipo de variação, ou seja, existe uma incongruência entre o afeto e o discurso. Isso costuma ser sinal de psicose. Um terceiro ponto muito importante, a gente precisa levar em consideração dados culturais. Uma mulher casada com um personal jovem ter relações sexuais com um morador de rua, pegar ele, procurar na rodoviária um lugar para eles dois, sendo que nunca fez isso antes, e dizer abertamente isso para as pessoas, rompe com uma realidade cultural. A cultura é muito importante, é como uma linguagem para a gente avaliar os transtornos mentais. Além de tudo isso, e para finalizar, toda psicose só pode ser diagnosticada a partir de uma constelação de sintomas. Tudo isso que eu estou falando precisa ter uma coerência entre si. Não basta que uma pessoa tenha a voz monotonal, não basta que uma pessoa rompa com a cultura, ou que alguém sinta que alguém foi capaz de invadir a mente dela. Tudo isso conectado cria como se fosse um signo, uma constelação. E esse signo é o que a gente chama de síndrome, né? Então, um conjunto de sinais e sintomas presentes em possíveis doenças, em várias doenças.
A gente não tem como saber se ela, por exemplo, abriu um surto por drogas, se foi por uma doença autoimune muito grave, se foi por transtorno bipolar ou se foi esquizofrenia. Não temos como saber, até porque não fiz uma análise, eu não conhecia essa paciente. Percebem como não é simples atestar a sanidade mental?